Alô, torcida tricolor, você ligadinho no canal do Flu? Olha, estamos de volta para trazer as novidades do Fluminense e olha, conseguimos algumas coisas novas em relação a John Kennedy e Lazio, a John Kennedy e outras equipes também. Meus amigos, em relação a Fluminense também, o que o Fluminense deve fazer em relação a John Kennedy? Vai vender? Não vai? Relaxa, a gente vai te contar tudo porque nós conseguimos apurar informações aqui pra você. Mas antes, não se esqueça de arrebenta no like. Arrebenta nesse like. Ajuda a gente aí, clique no gostei. Se inscreve aqui no canal também. Estamos com quase 99 mil inscritos, hein? Nossa, Deus, falta pouco. Então confere que você já está inscrito ou inscrita. Dá uma olhada aí e vem comigo, né? Produtinhos passando aí, você sabe. Quer comprar um desses produtos, só clicar, ajuda a gente. Pode clicar também em comprar outros produtos, né? E você fica à vontade. Queridos, hoje todo mundo foi pego de surpresa com a possibilidade de perdermos ali o artilheiro, né? Que é John Kennedy, né? O jogador que vem com 4 gols, né? É o artilheiro. O homem tá on fire. 24 anos, ainda tem muita lenha para queimar. E surgem as dúvidas, né? O que vai acontecer e tudo mais? Bom, Hora do Flu, através do nosso repórter Thiago Manolo, nós conseguimos informações sobre o futuro do John Kennedy em relação ao próprio Fluminense e eu vou trazer tudo para você nesse vídeo agora. Galera, mas segundo o GE, não chegou nenhuma proposta ainda na mesa do Fluminense para John Kennedy, tá bom? Isso ainda não aconteceu. Só que, meu amigo, tem muita coisa acontecendo nos bastidores e uma dessas coisas é sobre a própria Lazio. Para que essa proposta chegue, né, precisa acontecer uma coisa e a gente apurou para você. Olha isso aqui. Hoje a gente conversou com o Di Marzio, né, que trouxe a informação em primeira mão sobre a Lazio e o interesse em John Kennedy, e o que ele respondeu pra gente foi isso aqui, ó. Ele falou o seguinte: sei que ontem eles tiveram contatos com o staff, né, do jogador, com o staff do John Kennedy, e para fazer uma oferta ao Fluminense, precisam primeiro concretizar uma venda no setor ofensivo, mas eles querem fazer isso, vai levar um pouco de tempo, não é algo iminente, tá? Então, o que acontece? Por que não aconteceu ainda uma proposta na mesa do Fluminense? Por isso que não dá para especular valores, porque não existe proposta ainda. Só existe o interesse. Porque o que a gente conseguiu apurar com o próprio Di Marzio é que a Lazio precisa ainda fazer uma venda no setor ofensivo. Então, assim, a Lazio quer fazer essa venda, né? Isso pode acontecer, pode levar um tempo, como ele mesmo disse, e fez a venda. JK é um dos nomes que há o interesse na Lazio. Então a primeira coisa que a gente conseguiu descobrir foi isso, né? Que ainda não tem proposta, porque a Lazio não enviou proposta, obviamente, e porque espera fazer uma venda no seu setor ofensivo para poder de fato vir atrás de JK. Só que não é só isso, meus amigos, que nós conseguimos descobrir. Você vai ver agora, meu amigo. Ó, tem mais coisa aí. Olha só. A apuração do Hora do Flu, tá? Conjunto com outros repórteres italianos que acompanham o mercado da Série A, indica que John Kennedy já vem sendo monitorado por Udinese e Cagliari, tá? São mais duas equipes aí que estão monitorando a situação do jogador. Isso aconteceu mesmo antes do interesse da Lazio se tornar público. O nome do atacante é bem avaliado pelos departamentos de scout da Itália, principalmente pelo perfil de atacante forte fisicamente, móvel e com capacidade de atuar centralizado, quanto pelos lados do campo, tá? Então, assim, o nome de JK vem atraindo interesse ali do mercado da Série A, né? E quando eu falo Série A, não é a Série A nossa que não é a Série A da Itália, tá bom, meus amigos? Além do mercado italiano, John Kennedy também desperta interesse em clubes de outros países da Europa, o que reforça uma valorização do jogador nessa janela de transferência. Então, meus amigos, JK está muito bem avaliado, então a gente já conseguiu descobrir mais outras duas equipes que também monitoram o atacante, além da Lazio, e também existem outras equipes ali na Europa. A gente ainda não sabe que equipes são essas, mas relaxa que a gente vai trazer para você assim que conseguirmos, tá bom? Só que o que acontece aqui tem outra questão que a gente quer falar, né? Sobre Fluminense, né? E aí, como é que o Fluminense
se comporta sobre ter o seu principal atacante como alvo dos times lá de fora, um cara bem valorizado internamente, o Fluminense trata o atacante como uma peça importante do elenco comandado por Zubeldia, tá? E não trabalha com a possibilidade de liberá-lo facilmente. Então, assim, não é que o Fluminense não vai liberar o JK, mas reconhece que JK é peça importante aqui pro nosso elenco atualmente, até porque se não considerar o principal atacante, o cara que tem mais gols, né? Fica um pouco complicado, né, Fluminense? Mas é isso. Porém, não tá descartado uma venda, não. Tá? Pra você que tá, não, mas o Fluminense não vai vender. Não vai com essa, não, porque existem outras situações que aqui do Hora do Flu a gente já trouxe pra você e muita gente ficou, olha, Thiago, nada a ver. Nada a ver? Deixa eu te contar o que a gente já tinha trazido pra vocês e muitas pessoas não pegaram o fio da meada. Há um tempo atrás, a gente trouxe uma informação onde dizia que o contrato de JK terminando no fim de 2027 era perigoso. Eu falei, olha galera, esse contrato do JK terminando no ano que vem é muito perigoso para o Fluminense perder o jogador de graça. Né? Muita gente, Thiago, nada a ver, por que tu tá tocando nesse assunto? Porque a gente já sabia que o JK poderia virar alvo, né? Como virou, né? Então se você não lembra, a gente fez um vídeo que até eu não entendi os comentários daquele vídeo, eu leio os comentários de vocês, tá? Eu leio, que não dá pra responder todo mundo, mas eu leio os comentários. E os comentários eram, Thiago, por que você tá falando isso? Nada a ver, não tenho o que falar. Eu estava alertando um perigo iminente de perder um jogador valiosíssimo de graça, né? Dizendo até que o Fluminense precisava renovar com o JK, né? Porque o contrato dele termina, no fim de 27. Lembra disso? Agora, meu amigo, a gente vê que realmente o jogador está supervalorizado, tem muitos clubes interessados nele, e esse contrato ficou perigosíssimo. Por causa do fim desse contrato no fim de 27, né? Essa janela, essa aqui do meio do ano, vira a janela perfeita pro Fluminense vender o JK, pô. Porque pensa comigo, se o Fluminense não vendeu e aqui eu não estou falando que eu quero a venda do JK, por mim eu quero uma renovação do JK. Eu gosto de garantir aquilo que tá funcionando, né? Então, por mim, renovaria o JK. Mas tô falando, se o Fluminense pretende vender o JK como já tentou vender em outras vezes, essa janela é simplesmente a grande oportunidade. Por quê? Se você deixar para a janela do início de 27, o jogador vai faltar 6 meses para poder assinar com o clube de graça. Então, já baixa muito o valor do jogador. Né? Aí, 6 meses, sai de graça, nem se não ganha nada. Tá bom? Então, assim, essa janela do meio de 26 é aquela janela que o Fluminense pode fazer uma venda pegando um jogador valorizado, triri pão doce, talvez não precisando renovar, né? Se é ou não o interesse do Fluminense, isso aí eu não sei. Então, assim, por tudo que eu falei naquele vídeo, que eu alertei o perigo, falei, galera, tem que renovar com o JK. Muita gente, não, Thiago, nada a ver. Agora, olha só. Fica essa questão. Será que o Fluminense já estava pensando que chegaria uma proposta e já estava aguardando essa situação para vender o JK? Pode ser. Mas o fato dele, contratinho até o fim de 27, aponta que a venda dessa janela seria a venda perfeita, pensando ali na diretoria do Fluminense, tá? É claro que a gente ia perder o jogador e tudo mais, mas eu digo financeiramente. Ou é a última oportunidade para tu vender o JK, valorizado. Né? Agora, uma coisa que a gente descobriu também é que qualquer negociação dependerá de uma proposta considerada satisfatória, tá? Pela diretoria do Fluminense. Então, é aquilo. O Fluminense hoje tem a carta, né? Hoje tem a carta, hoje tem o poder de negociação. Com isso, uma proposta tem que ter uns valores que agradam a diretoria, né? Com o interesse da Lazio vindo à tona, outros clubes italianos acompanhando de perto a situação do atacante, a tendência é que haja ali uma disputa para ter John Kennedy. Então, meu amigo, o famoso leilão, tá? Isso pode acontecer e eu vou te falar, tá com cheirinho de JK indo embora, tá? Já. Eu vou pelo clima. O que eu sinto hoje, no que a gente ouve aqui nos bastidores, é clima bye bye JK.
Tá? Não tô falando que o Fluminense vai vender barato, não tô falando que o Fluminense tá fazendo força pra vender, não é nada disso. Não entendam mal. Eu tô dizendo, você tem a Lazio que quer o jogador, só que precisa vender. Você já tem o Cagliari e já tem o Udinese, que também já quer ele, vê que a Lazio quer, mas não vai agora. Eles podem se movimentar, aí vem o outro, aumenta a proposta, parará. Filhão, já era. Sem falar que esse mercado pro JK seria perfeito da Itália, né? O jogador não quis ir pra Ucrânia, tá certo ele, mas pra Itália... Cara, com 24 anos, conseguir ainda ir pra um futebol desse nível? Uma vida boa, bom salário? Europa? JK? Que, pô, é um jogador que teve altos e baixos. Cara, seria a grande oportunidade da vida do jogador também. E aqui, quem sou eu? Não tô falando que realize o sonho de JK, não. Não. Tem que pagar o que vale. Tem que pagar o que vale. Mas, assim, não sei se o JK se... Sabe? Ele, de certa forma, vai se opor a uma saída. E pelo andar da carruagem, o Fluminense precisando vender, sabendo que o contrato de JK termina no fim do ano que vem. Sabe? Tá tudo meio que apontando para essa saída. Pensando na vinda do Hulk, pensando na vinda do Castilho. Tu entende? Que tudo aponta por uma venda do JK, né? Caso chegue uma proposta de um bom valor, ou um valor satisfatório, como a gente está trazendo essa informação aqui para você. Então é isso, meus amigos, é isso. Eu, sinceramente, acho que, pelas informações que a gente vem recebendo e que a gente vem ouvindo, eu acho que é questão de tempo, tá? Pro JK. E talvez com a venda do JK, o Fluminense consiga segurar o Canóbio, né? É isso. Vamos ver o que vai acontecer. Mas relaxa, também é muito prematuro o que eu tô falando aqui. É só uma opinião, né? Juntamente com as informações. Então, informação é informação, minha opinião é minha opinião, tá? Aí faça aí essa distinção, por favor, pra gente não ter nenhum tipo de atrito aqui, né? Uma coisa é o Thiago da Hora do Flu opinando e outra coisa é informando, como a gente já trouxe aqui, que tem mais clubes interessados no JK, o Fluminense entende que ele é importante, mas esperaria ali uma proposta de valor satisfatório para iniciar as conversas, né? Então é isso, Sei lá, hein? Bye bye JK pra mim, eu acho que vai rolar. Queridos, um beijo no seu coração, muito obrigado pela presença de todos vocês, ter você aqui é um grande presente, sempre falo isso. E por que eu sempre falo isso, né? Sempre falo isso em respeito a você. Você que chega até aqui, né? Você que tá nos ajudando há tantos anos. O canal tá com 99 mil inscritos aí, daqui a pouco com 100 mil, né? Muito obrigado a todos vocês aí, vamos continuar firmes, trazendo as novidades. Agradecer ao nosso repórter Thiago Manolo também, por mais informações exclusivas. E é isso aí, é o que a gente conseguiu apurar em relação a John Kennedy. Beijo no seu coração, fiquem todos bem, tchau, valeu, pessoal.